Saudações, estudantes de anatomia apaixonados pelo corpo humano. Meu nome é Luciano Duarte e estamos aqui de volta depois de um longo tempo, uma longa temporada sem aparecer por aqui. Vocês sabem que nós estamos em final de semestre e tudo acontece nesse momento. São provas substitutivas, recuperação, enfim, questões diversas que incidem sobre o ensino brasileiro, universitário, ensino superior. Mas vamos deixar de muito papo. Nós estamos fazendo aí, eu me propus da última vez, a fazer pequenos vídeos, vídeos bem curtos, para que esse material possa te ajudar. Então, nós vemos uma dificuldade muito grande no estudante ir até o livro. Não dispensem essa atitude. O livro de anatomia teórico e o livro prático, que é o Atlas de Anatomia Humana. Sem dizer do laboratório, você tem que ir ao laboratório, você tem que tocar nas peças, você tem que manipular, porque o estudante de anatomia humana, os estudantes dos cursos de saúde em geral, eles precisam ter uma visão tridimensional. Ele precisa entender o que é direito, o que é esquerdo, o que é lateral, o que é medial, o que é superior, o que é inferior, o que é proximal, o que é distal. Vocês verão exames de imagem, senhoras e senhores. Então é preciso entender, se você pega um crânio, por exemplo, que hoje é o nosso bate-papo sobre crânio, eu preciso saber do crânio na vista anterior, na vista posterior, na vista lateral, medial, ele seccionado no plano transverso horizontal, ele seccionado no plano frontal, ele seccionado de diversas formas. Eu preciso saber, porque o crânio sofre traumatismo. E aí, para uma série de profissões aqui da área de saúde, isso é muito importante. Onde foi o traumatismo? Implica na lesão do quê? Então, nós precisamos ter esse conhecimento básico, de base, primeiro, do crânio, para depois entendermos os seus pormenores. O estudo da anatomia não é difícil, mas o estudante que chega muito jovem, muito inexperiente, estudantes que chegam de outras áreas, têm dificuldade com a anatomia humana, porque não organiza o estudo. E por vezes nós não temos um tempo hábil dentro de sala de aula e dentro de laboratório para explicar isso. Mas às vezes nós temos e o estudante não nos acredita. Então, meus caros, a anatomia humana, como todo tipo de aprendizagem, é começo, meio e fim, que nunca tem fim. É do mais simples para o mais complexo. Nós vamos olhar agora o crânio. Então, nós vamos entender os ossos do crânio, a sua posição, a sua relação com outros ossos. E aí nós vamos entendendo o crânio, como nós vamos entendendo o que é o coração e por aí vai. Mas sem falar demais, porém, já falando, pois sou professor e a identidade principal desse professor é querer orientar, porque muitas vezes nos encontramos perdidos no nosso estudo e falta orientação. A orientação está sendo dada, meus caros. A anatomia está para fisiologia como geografia está para a história, assim dizia Fernel. Vamos lá. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Vista anterior do crânio. Muito bem. Organize o seu estudo. Por isso estou fazendo esses vídeos curtos. O que eu vejo na vista anterior do crânio? Então você, no livro de anatomia, vai ver as descrições dos ossos do crânio. É importante que você saiba. Você vai ver no Atlas de Anatomia, depois, os acidentes ósseos implicados com essa visão. Mas primeiro saiba o que está aí nesta vista anterior, o que eu consigo ver, observar na vista anterior. Porque você, profissional da saúde, vai examinar o seu paciente, vista anterior, vista posterior, no que chamamos de inspeção. Você vai inspecionar o paciente, você vai passar olhos com o elemento da observação apurado.
Isso é inspeção, depois você vai palpar. E por aí vai, você vai auscultar, você vai percutir, e aí forma-se o que chamamos de exame físico. Então, aprenda desde já na anatomia que você precisa examinar com propriedade. Então, muitas vezes o estudante pega um roteiro de anatomia e tem 1000 nomes lá, mas ele vai direto nossa, esse aqui é o forame supraorbital, a incisura supraorbital. Ele não sabe nem o que é órbita. Então, aprenda o mais simples para depois você efetuar uma atitude mais avançada. Ah, Luciano, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Se tudo for organizado, você terá tempo. Se for desorganizado, isso vai gerar em você um sentimento, a princípio, de ansiedade e de angústia. E vocês sabem o que eu estou falando. Esses dois sentimentos não são bons para quem está no processo de aprender. Correto? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Olha só, vista anterior do crânio, o que é que eu olho? Eu vejo um osso frontal, bonito, ímpar, só tem ele. Eu posso fazer uma observação de que no bebê, por exemplo, esse osso frontal está separado aqui, onde eu passo a setinha, não sei se é uma bolinha amarela que eu estou passando. No bebê você tem um crânio com 2 ossos frontais, porque aqui nós teremos uma sutura que separa o frontal em 2. Mas aqui estamos falando do adulto. Então, você de frente, né, vista anterior, de frente é lamentável, esse aqui é o osso frontal. Belo, maravilhoso. Osso frontal, certo? Aqui, onde eu passo aí a setinha ou a bolinha amarela, não me recordo, são os ossos nasais. Então, os ossos nasais, e eu vou fazendo relações, estão imediatamente inferiores ao frontal. Está aqui o frontal, ossos nasais. Ok? Imediatamente lateral aos ossos nasais, eu tenho essa, olha só como é que é grande, e essa. Ou seja, eu tenho 2, é um osso par, como o osso frontal, as maxilas são pares, são 2. E notem que há aqui uma sutura intermaxilar, né, articulando esses 2 ossos. Então, esse aqui, desde aqui, ó, maxilas. O que as maxilas têm de interessante? As maxilas têm inserido em sua estrutura os dentes, que nós não vamos mais falar arcada dentária superior. O correto é arcada dental maxilar, justamente porque esses dentes têm aí inserção na maxila. Então isso fica muito mais simples de você entender. Arcada dental maxilar é aquele arco de dentes que está articulado com os ossos maxilas. Perfeito? Então, nasais e maxilas, aproveitando o ensejo, formam o esqueleto ósseo, em sua grande parte, formam o esqueleto ósseo do nariz externo, vale salientar. E aqui eu já estou colocando o cursor numa abertura para o nariz externo de formato de pera, e por isso eu chamarei isso aqui de abertura piriforme. Correto? Vale salientar aqui no frontal, voltando, se vocês me permitem, um ponto craniométrico, justamente aqui entre os arcos supraciliares, que eu denomino, que a anatomia denomina, perdão, glabela. Glabela. E aqui, justamente nessa área fronteiriça de frontal e nasais, násio. São pontos craniométricos. Glabela, násio. Não são ossos, meus caros, são regiões, são pontos craniométricos. Pontos em que, por exemplo, achou-se um crânio, a perícia vai medir o crânio usando estes pontos craniométricos. Bom, maxilas, vocês já sabem onde é. Imediatamente lateral às maxilas, aqui, e depois eu mostro com melhor propriedade, justamente aqui, pequeno, fininho, os ossos lacrimais. Então, os ossos lacrimais
justamente na área em que aqueles elementos do óculos, né, se colocam lacrimais. Perfeito. Claro que eu estou vendo aqui, pessoal, a órbita, a abertura para a estrutura completa dos olhos. E, no momento mais propício, eu falarei da anatomia da órbita. Mas é claro que você já pode ir sabendo que o frontal, o esfenoide, o etimoide, o zigomático, eles contribuem para a formação da órbita, mas não é o nosso objetivo aqui agora. Bom, aqui bem marcante esses ossos, os zigomáticos. Zigomáticos, então são ossos pares, certo? Frontal, nasais, maxilas, zigomáticos. Ossos zigomáticos. Eu desço um pouquinho mais e encontro a mandíbula. A mandíbula é o único osso móvel do crânio. Mandíbula. E como isso é importante? Porque assim nós expressamos a linguagem, nós nos alimentamos. Então, a mandíbula, e é claro que é marcante também a inserção dos dentes na mandíbula, no que se configura arcada dental mandibular. Então, eu tenho uma arcada dental maxilar e uma arcada dental mandibular, correto? Esta é a vista anterior. Eu consigo ver um pouquinho, é claro, aqui o osso temporal na lateral, mas isso é melhor na vista lateral. Então, esta é a vista anterior. Você já matou aí o frontal, os nasais, as maxilas, os zigomáticos, a mandíbula e algumas peculiaridades. Eu aproveito para falar mais uma. Vocês conseguem ver isso aqui que eu aponto, certo? Isto aqui é a parte nasal, perdão, é a parte posterior do septo nasal. Vale salientar que essa parte posterior do septo nasal, porque toca aí no seu nariz externo agora, a parte anterior, ela é cartilagínea. Essa parte posterior é óssea. E quem contribui para a formação, Luciano? A lâmina perpendicular do osso etimoide superiormente e o vômer inferiormente. Veja como é que é importante a questão da tridimensionalidade que eu lhes falei que vocês precisam observar. O vômer não está aqui na frente, ele está lá atrás. Lembra que eu acabei de falar? Parte posterior do septo nasal. Lâmina perpendicular do etimoide e vômer. Então, meus caros, essa é a face anterior do crânio e vamos organizando as outras áreas e eu vou mostrando para vocês aos poucos. Um forte abraço e até a próxima.